Agora falando da família Clamper Mob, que são os produtos voltados aí, até o próprio nome diz, da mobilidade elétrica, nós vamos entender um pouco sobre quais são as importâncias da proteção para esse sistema. Como já está meio que em alta essa parte dos carros elétricos, mas também teremos patinetes, bicicletas, motos elétricas, vão ter dois tipos de carregadores. Aqueles que chamamos dos portáteis e que também alguns vão chamar de carregadores de emergência, que vão utilizar aquela tomada residencial que todo mundo está acostumado e a industrial, que é essa tomada que, pelo próprio nome, já diz, ficava muito na indústria, mas agora tem, vamos dizer assim, tomado também os condomínios, vagas de shopping, onde tem estacionamento. Então, os carregadores portáteis ou de emergência, eles têm uma característica marcante que é a necessidade de tomada. Agora, quais são os outros carregadores que existem? São o que a gente chama de estação de carregamento fixa ou carregador de parede, que são carregadores que o próprio nome já diz, já vão ficar mais fixos, não precisam de tomadas para se conectar à rede elétrica, e essa conexão é feita como se fosse um quadro mesmo. Então você chega com os condutores até aquele carregador e faz a energização dele. E aquele carregador fixo, aquele totem que alguns chamam, vai ter algum tipo de conector que liga no carro elétrico. Então, os portáteis eles podem ser para diversos tipos de veículos elétricos, e os carregadores de parede já são realmente para os carros, porque eles que vão ter aquelas baterias mais potentes que demoram muito tempo para fazer a sua recarga. Então, pensando que existem, como poderíamos dizer, duas categorias de carregadores, os portáteis eles serão atendidos pelos Clamper Mob Plug. Já os carregadores fixos ou os carregadores de parede vão ser inicialmente protegidos pelo Clamper Mob Box, e se este carregador tiver uma tomada industrial, ele também pode ser conectado no Clamper Mob Plug. Falando de uma forma mais detalhada do Clamper Mob Box, a característica marcante dele é não ter tomadas. Mas o que também invariavelmente vai ocorrer em todos os Clamper Mob é, podemos dizer, a proteção tripla, que é o quê? O DPS, que durante todo esse treinamento estamos vendo diversos tipos de modelos, mas todos são para proteção contra surtos elétricos. Então, no caso da mobilidade elétrica, nós estamos preocupados com o carregador e também com o veículo elétrico. Então, essa parte do seu patrimônio, do seu investimento, quem protege é o DPS. Já falando do disjuntor, ele é para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. E qual que é essa importância em todo o sistema? Se houver essas anomalias durante a recarga, vai com certeza sobrecarregar o seu condomínio, a sua casa, o shopping, onde quer que esteja, e isso será muito perigoso para a instalação. Então, o disjuntor ele também é muito importante para você garantir que essa, digamos assim, novidade no seu condomínio não se torne uma dor de cabeça. Com o disjuntor você pode ficar tranquilo em relação a isso, além dele ser capaz de ligar e desligar o sistema de recarga. E por fim, temos o IDR. O IDR ele já é mais focado na proteção do usuário. Então, digamos que teve algum acidente ali, teve um choque elétrico. É o IDR que vai desarmar rapidamente, fazendo com que esse acidente ele não se torne de grande proporção e traumático para o usuário. Então, como estamos falando de três proteções diferentes, não existe a possibilidade de você ter um Clamper Mob que não tem uma delas. Essa, digamos assim, o essencial, que é a proteção do seu carro, do seu prédio e de você mesmo, claro que nós não podemos deixar de fora. Entendemos o que, digamos assim, não muda, agora vamos entender quais são as variações. A primeira variação, vocês conseguem ver que é a cor. Temos a cor preta e cinza. Isso é totalmente estético, pessoal. Então, alguns carregadores fica mais legal a cor preta, para combinar com o ambiente, já outros carregadores têm uma ideia mais da cor cinza. Então, independente do modelo que você precisar, terão essas duas cores disponíveis. Uma outra coisa legal são os medidores. Igual esse exemplo aqui é um Clamper Mob Plug, mas ele tem um medidor de energia. Claro, também os Clamper Mob Box terão esse medidor de forma opcional. Qual que é essa função do medidor? Basicamente, quando um cliente, quando você está fazendo a instalação de um sistema de carregamento,
você também está preocupado em quanto que aquele sistema gasta. Por quê? Você deixou de consumir gasolina, álcool, algum tipo de combustível e agora está consumindo energia elétrica. É claro que você quer fazer aquele tipo de comparação. Então, quando você tem um medidor de energia no Clamper Mob Box, você garante que você vai ter um controle mensal de quanto você gastou e depois entender qual que tem sido a sua economia. Já alguns carregadores, eles têm essa função já de fábrica, então você já tem como fazer isso pelo próprio carregador do veículo. Então, por isso, assim como existem os modelos com medidor, também terão os modelos sem medidor. De acordo com a sua demanda, nós temos uma solução de proteção. E por fim, ao falar do Clamper Mob Box, a última variação, podemos dizer que a quantidade de fases. O sistema de carregamento, ele padronizou muito as correntes. Geralmente são correntes de 16 ou 32 amperes que o carregador ele consome. Mas, para carregadores mais potentes, o que ocorre são sistemas trifásicos. Então você não aumenta a corrente do seu sistema, você aumenta a quantidade de condutores. Então, estes três modelos aqui são os monofásicos, mas também teremos Clamper Mob Box trifásicos. Os carregadores, geralmente, eles recebem uma tensão de 220 volts. Então, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, é muito comum isso ser necessário duas fases. Já algumas regiões do país, uma fase e um neutro já oferece os 220 volts. Por isso, o Clamper Mob Box aqui, este modelo, a gente chama ele de monofásico ou bifásico, porque ele atende 220 volts, tanto se você ligar fase-fase ou fase neutro. Já quando estamos falando de carregadores mais potentes, eles vão precisar de um sistema trifásico. Então, ao invés de mudar a tensão ou corrente, o que você faz é oferecer mais fases. Por um exemplo, esse mono/bifásico de 220 volts suporta 7 kW. Já o modelo equivalente trifásico do Clamper Mob Box, de 220 volts, suporta 15 kW. A gente já está falando de praticamente o dobro da potência. Agora, existem carregadores mais potentes ainda, que são de 22 kW. Estes vão trabalhar na tensão de 380 volts. Também teremos Clamper Mob Box para essa tensão e quantidade de fases, que é o Clamper Mob Box 380 volts, 26 kW. Por isso, como o mercado ele padronizou modelos de carregadores mudando tensão e corrente, nós também desenvolvemos Clamper Mob Box para todas essas possibilidades, garantindo que você sempre vai ter as três proteções para o seu sistema de carregamento. Já falando do Clamper Mob Plug, eles vão ser aqueles modelos que têm tomadas. Por exemplo, esse modelo aqui menor, ele possui a tomada residencial. Então, principalmente carregadores de motos elétricas, patinetes e carros ali, principalmente aqueles híbridos plug-in que têm baterias um pouco menores, a tomada residencial de 20 amperes já é mais do que o suficiente. Então, este Clamper Mob Plug vai atender. Já aqueles carregadores mais potentes, eles vão precisar de uma tomada industrial, que é esta tomada aqui azul, que vai suportar 32 amperes. Então, os carregadores ali de até 7 kW geralmente utilizam essa tomada, que, por sinal, é a potência mais comum no mercado, que são 7 kW, tanto carregadores de parede quanto os carregadores portáteis. Assim como no Clamper Mob Box, aqui teremos as mudanças de cor, tanto cinza quanto preto. Teremos também as opções com ou sem medidor e, por fim, modelos com tomada residencial, apenas com industrial e também um modelo com ambas as tomadas, onde você vai poder utilizar qualquer tipo de carregador, seja os carregadores menos potentes na tomada residencial, quanto aqueles mais potentes na tomada industrial. Então, pessoal, resumindo as escolhas, Clamper Mob Box, basta olhar se é 220 ou 380, se é monofásico, bifásico ou trifásico e, basicamente, comparar meu carregador de 7, Clamper Mob Box de 8, carregador de 11, Clamper Mob Box de 15, aquele carregador de 22 kW, Clamper Mob Box de 26 kW. O Mob Box ele sempre está com a potência um pouco acima do carregador. Já aqui, basta olhar as tomadas. Tomada residencial, industrial e também um modelo com ambas as tomadas. Você não precisa, digamos assim, fazer aquele tipo de projeto, de cálculos.
o tipo de tomada ele já te leva ao modelo ideal. Já uma grande novidade é o Clamper Mob Smart, que é aquele que facilita a gestão dos pontos de carregamento compartilhado. Aqui, por exemplo, nós temos o Clamper Mob Plug Smart. Isso significa que existe essa tecnologia. Que tecnologia é essa? O seu medidor ele faz uma conexão com a rede Wi-Fi. Desta forma, todo o consumo que é feito neste produto é enviado à nossa plataforma e aplicativo de celular. Além disso, todo o Clamper Mob Plug Smart ou Clamper Mob Box Smart, ele tem a capacidade de ligar e desligar o carregador. Isso é feito, claro, pelo nosso aplicativo. Então, por exemplo, este Clamper Mob Plug Smart está num condomínio e 3 moradores querem utilizar essa vaga de carregamento. Para iniciar a recarga, é preciso usar um aplicativo que se chama Clamper Mob Driver, que vem ali da ideia de motorista. Todo o carregamento, para iniciar, para liberar a energização do seu carregador, você se identifica. Logo, todo o consumo vai ser enviado a este usuário. No final do mês, todos os usuários que utilizaram este Clamper Mob Plug Smart de forma compartilhada terão os seus consumos identificados. Então, numa outra ponta, o síndico está numa plataforma web que se chama Clamper Mob Manager, que vem ali de gerente, de administrador. Nesta plataforma, ao invés da pessoa estar ali para iniciar e finalizar a recarga, o síndico está ali para fazer algumas funcionalidades. A primeira é definir quem pode usar o Clamper Mob Plug Smart ou Clamper Mob Box Smart. Então, se temos várias vagas neste condomínio e você quer fazer alguma organização de determinados usuários vão usar esta vaga, outros usuários usam essa e assim por diante, o síndico ele faz isso tudo na plataforma Clamper Mob Manager. Uma outra funcionalidade é o síndico saber o consumo total do condomínio, uma vez que se toda a plataforma ela concentra os dados, o síndico ele tem uma visão muito clara, muito geral ali. E por fim, gerar relatórios. Estes relatórios irão reunir todo o consumo mensal de cada usuário. O síndico, claro, configura qual que é a tarifa de energia na sua região e o relatório ele já vai dizer: tal morador consumiu tanto de potência, o que significa tantos reais em consumo. Dessa forma, o síndico vai facilitar muito o seu processo de cobrar daqueles que consumiram energia elétrica nas recargas no condomínio e não cobrar daqueles que economizaram ou também não fazem recargas veiculares. Basta você ter um produto da linha Clamper Mob Smart que toda essa gestão será feita de forma automática com total praticidade e precisão que a Clamper te oferece. Então, pessoal, estamos finalizando este treinamento e agora eu tenho certeza que vocês conhecem sobre os surtos elétricos e as principais soluções de proteção que a Clamper tem a te oferecer. Quaisquer dúvidas, pode entrar em contato com nossos canais oficiais de atendimento. E até mais!